tem que curtir a jornada, não onde eu vou chegar com a companhia, sabe? Então... Até porque onde você vai chegar é um momentinho desse tamanho, a jornada é longa. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o Metamorfoses e é com Z mesmo, porque não é se não cabia tanta transformação como as que estão acontecendo agora na economia, na sociedade, em tudo que a gente está vivendo. E o que a gente vai fazer é trazer um timaço de craques que vão mostrar na prática essas transformações. Como o foco da nossa primeira temporada é transformação tecnológica, a gente vai falar de inteligência artificial, vai falar de dados, vai falar de nuvem. E para isso, hoje, aqui no programa, eu tenho Bruno Peromon, CEO da Nespace. Bruno, bom demais ter você aqui. Eu que agradeço o convite aí, Ricardo. Prazer estar aqui para falar de AI, um tema que eu adoro. Falando em temas que você adora, eu soube que aos 12 anos o que você já adorava era internet. E eu queria saber dessas suas transformações da internet na prática, internet móvel depois, porque eu sei que você fez um monte de transformação com isso. E aí a gente vai chegar na inteligência artificial. Bom, eu comecei com 12 anos. Meu pai fundou um provedor de internet. Lá atrás eu adorava estudar naquela época e comecei a ter contato com o provedor ali. Eu lembro que naquela época a gente ter acesso a um conteúdo para aprender programação demorava 6 meses para o livro chegar para a gente poder ler e aprender, assim, de tão difícil que era. Que a internet ainda estava se formando naquela época, né? Então eu tive a oportunidade de ver de dentro, assim, como foi a transformação da internet, né? Que foi muito, muito impactante, mudou tudo, acho que existe hoje, né? Na segunda fase veio a questão do mobile. E aí no mobile, aí já a nova Zup, meu pai tinha feito o exit da primeira Zup, e aí, nessa jornada aí, a gente ajudou muitas empresas a fazer a transformação, porque principalmente o atendimento naquela época para milhões de brasileiros não era tão legal, né? Era muito voltado em call center, essas coisas. A gente falou, vamos transformar, vamos tentar levar o app para facilitar a vida dos brasileiros. A gente aí transformou, principalmente o segmento telecom, finanças aí, mercado financeiro. A gente ajudou muito bancos, empresas gerais aí a conseguir levar um melhor serviço para os clientes, né? Acho que é legal contar um pouco mais dessa história da Zup, porque em poucos anos vocês saíram de uma empresinha que tinha acabado de nascer para milhares de funcionários, venda para o Itaú. Conta um pouco esse case aqui. Foi muito legal, porque no início, a ideia da Zup até, a gente tinha uma ideia muito diferente, que era centralizar a compra na internet. A gente desenvolveu uma tecnologia que permitia você clicar e comprar em qualquer e-commerce. E a gente tentou evoluir esse cenário, só que a gente viu que essa tecnologia, que integrava tudo muito rápido, era muito bom para as empresas, porque as empresas elas têm muita dificuldade de integrar os sistemas para melhorar a experiência para os clientes. Então a gente colocou essa tecnologia, ela integrava tudo e permitia fazer a experiência mobile muito mais rápido. Então você conseguir no app praticamente transformar aquela experiência de atendimento antiga para uma experiência através do app. Isso foi um grande diferencial na época contra todas as big players que tinham de consultorias e empresas de tecnologia. Então essa tecnologia proprietária, junto com um time especializado que a gente tinha de desenvolvedores, a gente cresceu, até que chegou um momento que o Itaú adquiriu para a gente ajudar eles também no processo de transformação toda que o Itaú vem passando e fazendo de forma brilhante lá. Nesse sentido, você acha que nos projetos de tecnologia das empresas a mentalidade tem que ser parecida? No sentido de que muitas vezes eles nascem com um determinado objetivo, mas à medida que eles vão sendo implementados, surgem e ficam claros outras oportunidades, muitas vezes maiores até do que era o objetivo inicial que estava sendo endereçado? Acho que a maioria das iniciativas, mesmo internas nas companhias, quando está lançando um novo produto, eu acho que a questão de você ser customer-centric e realmente entender o cliente, você ajusta muito você ter um mindset aberto para você ajustar o produto de acordo com o que realmente o cliente precisa. Isso não é fácil uma empresa, quando ela se torna muito grande, conseguir fazer. É uma habilidade que poucas empresas conseguem. Crescer, a startup consegue fazer isso muito rápido, porque ela é ágil, ela tem poucos clientes, ela conversa, ela visita o cliente. Agora a empresa grande começa a ver tudo via dashboards. Você está falando disso aí, você está me lembrando da história dos fundadores do Airbnb, contando que no começo, para entender o cliente, o que eles faziam é que eles iam visitar os hóspedes em casa, no apartamento que fosse, para conseguir, no caso esses eram os clientes deles, que eles precisavam entender. E eles contavam um monte de história, enfim, mas basicamente iam eles mesmos. E à medida que cresceu, eles não podiam mais fazer isso. E esse é o desafio exatamente que você está contando, que toda grande empresa faz. Mas pelo que eu estou sabendo, na Nespace, que vem depois da Zup, a empresa... Depois da Zup. Exatamente.
Vocês estão buscando fazer exatamente isso, não é? Exatamente. Só que com inteligência artificial, agora correto? com inteligência artificial. Então, o que a gente conseguiu levar melhoria por meio do mobile, né? Agora a gente está levando por meio da inteligência artificial. Então, quando a gente olha o atendimento hoje, é muito difícil você escalar para a população o nível de atendimento estado da arte. Quando pegar segmento financeiro. Perfeito. Muitas vezes você não consegue, para a população massiva, ter um atendimento no nível de aconselhamento de um hipercliente que está no ultra VIP das corporações ali. Perfeito. Às vezes tem até um time de 5 pessoas atendendo aquela família ou aquela pessoa. Esse tipo de nível de assessoria hoje é possível entregar para a população inteira, 24/7, que aí tem a questão de poder, sei lá, à noite eu estou querendo conversar, você conversa, né? A gente não quer concorrer com a OpenAI, com o modelo direto de linguagem, a gente quer fazer um modelo mais específico para toda a parte de transformar a experiência do cliente com as empresas. Então, nesse processo, é possível a gente treinar o modelo para atuar como os melhores gerentes, como os melhores atendentes, como os melhores... Até para fazer funções que o app faz hoje, né? Transformar aquele modelo todo travadinho do app que você entra, vê sempre a mesma coisa, para uma experiência totalmente customizada, baseado realmente na sua necessidade. Tem duas coisas que eu acho que a inteligência artificial consegue fazer magnificamente. A primeira é dessa escala quase que infinita do que você consegue fazer do ponto de vista de atendimento, que é a beleza que você falou. Está disponível o tempo inteiro, sempre que você quiser, com uma velocidade que, do ponto de vista humano, não dá para fazer. É difícil processar. A segunda, que é quando você fala da qualidade de atendimento, no limite, o que a inteligência artificial permite, bem preparada, bem treinada, bem estruturada, te dá acesso ao melhor daquele campo específico, é o que você está falando. Então, você vai criar, baseado no melhor atendimento que os melhores gerentes são capazes de dar, você vai treinar a inteligência artificial a fazer a mesma coisa. Tem um case que eu vi há algum tempo e achei espetacular. Um CEO de uma empresa que ele falava que a coisa mais complicada para ele era fazer a apresentação para o conselho, para o board. Então ele resolveu se preparar melhor fazendo o seguinte, ele subia a apresentação dele, jogava a informação de quem eram os conselheiros, e perguntava o que os conselheiros iam falar da apresentação que ele ia fazer para o conselho. E aí, fez durante 6 meses, descobriu o seguinte, no caso do Claude era 93%, no caso do ChatGPT 90% do que os conselheiros falaram, a inteligência artificial antecipou para ele. Aí eu, baseado naquilo, falei, pô, ele tem razão, mas quer dizer que eu posso montar o melhor time para trabalhar comigo. Meu ponto é só o seguinte, a gente traz o que é o melhor do que cada coisa e consegue usar. E o que você está fazendo é levando isso a um grau de profundidade muito maior nos serviços financeiros. Entendi corretamente? Exato, até nesse ponto, eu até acompanhei toda a transformação da internet. Às vezes a gente não tem noção do impacto dos cloud providers. Mas se não fosse os cloud providers, talvez não teria tantas startups. Porque era muito difícil nos anos 2000 montar uma empresa de internet, por exemplo. Você tinha que montar quase um data center, era um investimento, era uma barreira tão alta para você montar uma empresa naquela época. E agora, com a AI, cada pessoa vai conseguir ter um poder em volta para empreender. Coloca para mim um plano de mídia. Como é que eu faço meu software? Vai ter ferramentas para te ajudar a fazer software. Então, a capacidade agora do ser humano vai ser muito de conseguir selecionar, gerir e liderar. É exatamente isso. Eu costumo dizer que hoje todos nós, cada um de nós, pode ter um exército. É igual o jogo do FIFA, né? Você escolhe os melhores para colocar no teu time, entendeu? E isso dá um potencial gigantesco que a gente nunca teve no passado. Nesse sentido, qual é a dica que você deixa para as pessoas que estão querendo adotar e não sabem como, e para os altos executivos que estão querendo fazer a transformação, mas estão meio perdidos? Eu diria que para as pessoas, a primeira coisa, acho que o primeiro estágio da interação com a AI, ela envolve você automatizar trabalhos no qual você não pensa muito, você só executa. Então, tudo que você está só repetindo tarefas, executando, você não está sendo thinker, você não está raciocinando, você automatiza com a AI. Vai ser fácil automatizar. Então, ter essa habilidade de conseguir usar a AI ou automatizar mini agentes de AI para fazer um trabalho repetitivo, eu acho que é o primeiro level. Quem não dominar isso aqui vai ficar num nível de produtividade de 5%, 10% de uma pessoa que domina essa capacidade de entender isso. O próximo nível é o nível de supervisão. A AI ela tem um certo limitador, porque depois que você treina ela com todos os dados que existem, compacta toda aquela informação, tem tarefas que ainda são internas da empresa, como processos, mecânicas, que a AI não sabe, ela não aprendeu sobre aquilo, ela precisa de instrução. E aí entra o time de supervisão. Então é muito importante você ter um Dream Team capaz de criar um modelo supervisor. E esse modelo vai gerir os ciclos de treinamentos do modelo realmente base. Então
Então, ter o time que vai subir a barra de uma tarefa, esse vai ser um time muito premium no futuro também. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu estou, na minha empresa, fazendo algo parecido com isso. Eu quero saber se eu estou no caminho certo ou estou no caminho errado. Primeira fase do que você falou, a gente já implementou. Então, a gente tem um agente de IA que basicamente está varrendo tudo que tem de informação, me passa o que me importa, da forma que para mim é relevante, que isso aqui está pronto. E o próximo passo que a gente está querendo dar e está começando a trabalhar, mas esse engatinhando, é ter um agente de IA que é o gestor das outras agentes de IA. Isso aqui faz sentido ou esse último passo eu tô maluco, não é na linha do que você estava dizendo? Então, primeiro tem que entender o fluxo, né? É bom você ter uma AI que ela roteia para os especialistas. Perfeito, né? é isso. Então, exatamente isso é um tema. Mas vamos pensar no especialista agora. Como é que você sobe a barra? Você vai lá e faz um prompt para executar uma tarefa, uma especialidade. Aí você fala, mas ele não está indo bem em tal cenário. Atendendo aquele cliente lá ou aquele cenário, não respondeu bem o agente. Aí você vai lá e ajusta o prompt. Você não sabe o que você estragou, o que você melhorou com aquela alteração. Então, treinar modelos de AI ou evoluir uma AI, ou você criar realmente uma especialidade é sobre como você ter um time que treina o supervisor daquela especialidade. E que ele vai conseguir monitorar durante a evolução da AI se aquilo está bom ou está ruim. Porque senão, como é que você testa? Você faz uma alteração na tua AI, ou treina um novo modelo, ou troca que resolve um problema e te traz um problema novo. Como é que você sabe que melhorou ou que piorou? Entendeu? Então, às vezes, muita gente fala assim, vamos aprender a treinar. Mas, cara, o treinamento ele começa com como você vai medir o modelo. Ou seja, primeira coisa, você tem que ter clareza para poder medir as coisas certas. Ponto número 2. No final das contas, mais do que nada é sobre gente do que tecnologia. Porque são essas pessoas que vão conseguir puxar a barra da tecnologia, tá correto? Exatamente. Então vamos pensar, a gente tem uma ordem aqui, você tem um modelo. Aí você tem um modelo supervisor, que você pode ter vários, cada um especializado, um em código, outro em atendimento, outro em realizar um Pix. E você tem o time que monitora o supervisor, que vai supervisionar o modelo no dia a dia na operação, com milhões de interações que ocorrem com os clientes. A outra coisa que você me fala é que responde ao medo de muita gente, que é inteligência artificial vai chegar e vai roubar o emprego de todo mundo, que você estava falando. Não, não vai. Pode roubar o emprego de uma parte das pessoas, mas tem muita gente que vai interagir com a IA e que vai ser alavancado do ponto de vista do que é capaz de fazer nesse uso de IA, tá correto? Eu acho que isso até volta no sistema de ensino, assim. Eu acho que quem lida, por exemplo, com o sistema de ensino, vou usar AI para responder a pergunta do professor e não tem aquele lado curioso. Mas por que isso? Mas por que essa fórmula? Não, mas explica mais. Aí ele não está melhorando o ensino, está piorando, provavelmente. Quando ele usa simplesmente só para responder, ele está basicamente decorando e não está aprendendo. Perfeito. Mas a AI, ela possibilita você ir profundo naquela matéria, você fazer várias perguntas e realmente entender mais profundo o que está acontecendo ali. Mas que depende da atitude. Então, talvez o que a gente precise fazer é treinar a atitude de exercer essa curiosidade e de realmente ir a fundo. Exatamente, porque quem tem basicamente executa tarefas e tem uma visão mais rasa sobre os temas, dificilmente vai conseguir ser um supervisor, crescer para um nível de supervisionar uma tarefa, evoluir, subir a barra de um modelo que no futuro vai ser muito comum. Eu acho que é muito do perfil da gente querer ser mais deep, se aprofundar mais, ser mais curioso. A AI ajuda muito, mesmo no ensino. A forma de você aprender hoje com AI pode ser exponencial. O que um aluno aprendia às vezes de forma linear pode ser muito mais exponencial. E cada um passa a aprender no seu próprio ritmo. No seu próprio ritmo. É treinável essa habilidade ou alguns vêm com ela, outros não? Eu diria que mas queria saber o que você acha. O nosso cérebro, assim, até comparando, né, os neurônios ali... É bem maleável, né? O nosso cérebro é bem maleável, principalmente quando a gente é criança. Eu acho que é muito importante, na fase inicial da vida, ensinar a habilidade de aprender a aprender. Porque essa habilidade, até para hoje em dia, né, quando a gente vai contratar profissional, é a principal skill que a gente olha, porque é muita coisa para aprender. Ter essa curiosidade de querer aprender, sabe? Não seguir o flow, né? A escola determinar teu ritmo de aprendizagem, o que você vai aprender, você tem que ver o que você gosta e você tem que ir deep naquilo. Então esse tipo de habilidade tem que ser incentivado pelo sistema de ensino mais, porque é a habilidade principal que vai ser necessária no futuro, entendeu? Aprender a aprender, na minha opinião, é a habilidade que sempre foi a mais importante, só que ela acelera quando as coisas... Ela acelera, ganha importância quando as mudanças se tornam maiores e mais rápidas. Porque num mundo mais estável, se você não aprender, tá tudo bem. Num mundo que muda rápido, se você não aprender, você já era. Então, isso daí tem muito a ver com o sistema de recompensa do nosso próprio cérebro, né? Sim. Então, por exemplo, se o sistema de recompensa que você cria, que tem a ver com a dopamina, né? Se você basicamente só fica feliz quando você tira a nota 10, você está reconhecendo quando alguém te reconhece. Quando alguém te elogia, mas o ponto principal é você reconhecer a sua evolução.
Você fala assim, nossa, eu aprendi, que legal, eu aprendi mais isso, eu conheço mais esse tema, e isso te recompensar, te gerar energia para querer aprender mais. E muitas vezes toda a mecânica que a gente vive, principalmente na infância, é baseado na avaliação de alguém. Então é importante treinar o cérebro para a gente buscar isso e ficar feliz com a evolução, sabe? No que você levantou tem outra coisa que me preocupa, que é se você só fica feliz quando você tira 10, muitas vezes você limita os desafios que você vai buscar, porque você quer tirar 10 e ficar feliz. Exatamente. E aí você busca coisas mais fáceis. Você vai e aí metas você se baixas. desenvolve menos, você acaba crescendo menos. E a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Sem dúvida. Então, eu tendo a achar que uma das habilidades importantes é a gente valorizar o aprendizado e não valorizar o acerto. E o aprendizado, por sua vez, requer que a gente erre. Porque quando você acerta, você não aprende nada novo, você já sabia. Exatamente. Então, se trabalhar sempre com uma meta audaciosa, e isso acho que tem a ver, quando a gente fala de AI, é um tema muito complexo. Até quando a gente vai contratar a galera, o cara tem que querer estar no topo, que tem que querer ser o melhor cientista do mundo de AI para trabalhar com a gente. Então, você precisa querer ter um objetivo audacioso. Porque se você errar, você vai ser muito à frente da maioria das pessoas, né? Mas você tentou chegar lá. Agora, quando você quer ser safe, não quer ter aquele medo de errar, basicamente você está limitando a tua evolução, né? Então, porque você está dando valor, é o que eu falei, é o que as pessoas vão avaliar de você, que é a falha, é o medo de falhar, né? O que vão falar de mim. Mas é muito mais importante você ver que você aumentou o teu valor de mercado. Às vezes a galera está trabalhando nas empresas, etc., não percebe que o que importa é o seu valuation. Cada profissional é uma empresa. Perfeito. É uma empresa. E às vezes a pessoa não tem essa noção que o que importa é o valuation dela, o quanto ela subiu o valuation. Ela se importa com a mecânica que a empresa impõe ou como a empresa reconhece. Mas se o teu valuation subir, outra empresa vai reconhecer, né? Então, essa mudança de mentalidade é muito importante para ter um mindset mais evolutivo, sabe? Olha, e você? Tá aprendendo um monte de coisa aqui que nem eu? Eu espero que sim. Se você tiver, não deixe de curtir, deixe seu comentário. O que você está achando até agora? Aliás, para eu saber que você chegou até aqui, escreve aí para mim, aprender a aprender. E faz o seguinte, não deixe de assinar o canal, clica no sininho para receber todas as notificações, porque essa série aqui está espetacular. E aliás, tem muita coisa boa que vem aqui, a gente vai seguir na conversa. Você está falando das mudanças, das transformações das pessoas. Eu queria trazer isso agora para as organizações, para as empresas. Como a gente cria essa mesma mentalidade na empresa? Em outras palavras, como a gente cria uma mentalidade de aprender a aprender o tempo inteiro dentro da organização e faz com que as pessoas valorizem isso e entendam que elas precisam sim saber mais para serem mais valiosas dentro ou fora da empresa, seja como for. E fazendo isso, elas empurram a empresa para cima junto. Eu acho que é muito importante no design organizacional você conseguir dividir coisas que você não pode errar mesmo. Perfeito. E se você errar, ferrou. Ali não tem jeito, tem que ter controle. E quem trabalha ali realmente tem que ter medo de errar, porque é o papel, aquilo lá pode quebrar a companhia. Agora, quando a empresa cresce, você precisa ainda voltar para aquela visita para o cliente, para inovar, entender a dor. Então é importante entender cada momento da companhia, de cada produto e criar mecânicas diferentes. Normalmente as empresas definem um design padrão para todos os problemas. Para o local onde você pode inovar, pode errar mais, ali você tem que valorizar outro tipo de habilidade, né? A capacidade de falhar o que aprendeu com aquilo, elogiar esse tipo de coisa, porque quem errar mais rápido que a concorrência vai estar na frente da concorrência, porque você já sabe várias formas de coisas que não funcionam. Enquanto eles vão estar fazendo a V1 ainda, você já está na V3, V4. Só que não é fácil, dentro de uma cultura organizacional, numa empresa que já está muito grande, você conseguir definir essas mecânicas culturais diferentes de acordo com o tipo de problema. Se a empresa não tiver essa capacidade, ela vai perder inovação, ela vai ser disruptada por novas startups que vão chegar em AI, né? Se teve a disrupção agora com startup normal, imagina com AI. Perfeito. O tanto que as empresas vão sofrer. Então, vai acelerar. A gente já tinha muita mudança, vai ter mais ainda. Agora, você está falando de disrupção, eu adorei uma coisa que você falou, que é separar onde você pode errar de onde não pode errar. Tem uma frase famosa do Reid Hoffman, que é a história, não, você tem que construir o avião com o avião voando. Exato. É muito bonito, a metáfora é bacana, que a startup é isso, mas no mundo real eu não quero voar num avião que está sendo construído no voo. Esse é um dos pontos que você precisa separar onde não pode dar errado. Não pode dar errado. E eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, é um ponto que eu costumo chamar muito a atenção. Nesse sentido, o que não pode dar errado para a inovação acontecer dentro de uma empresa, e especificamente para uma implementação
num programa de inteligência artificial? Para que as empresas precisam olhar? Então, primeiro é entender que não adianta você entrar com um mindset de que você vai ter como se fosse um app que você consegue saber exatamente se aquela transação foi realizada e testar aquilo. A AI vai dizer coisas e vai errar de vez em quando, até você evoluir ela no nível que precisa. Mas enquanto você não coloca e não interage com os clientes, como é que você vai evoluir sua própria AI, né? Acho que a empresa tratar o atendimento de forma diferente, de acordo com tipos de clientes, é muito importante. Então você começa com o seu time interno, testando produto, depois você pode começar com um cluster de cliente. O que mais tem case na internet é de empresas, quando eram startups, ter algum problema com o cliente, que na startup está na correria, lançando coisas ainda um pouco instáveis, e depois você vai lá e liga para o cliente, dá algum brinde envolvido, e o cliente posta, e aquele negócio que era uma sensação ruim do cliente se torna algo extremamente positivo. Só que a empresa grande, ela já pensa em 30 milhões de clientes, 50 milhões. Não, mas você tem que fazer um rollout. Cada nível de rollout tem que ser tratado com uma mecânica diferente. Então, essa capacidade de entender essa evolução e desenhar processos e mecânicas diferentes para cada um, acho que é muito importante para evoluir a AI rápido e começar a testar mesmo, evoluir, né? Queria levantar mais um tema aqui, porque eu estou convencido que isso sempre foi verdade, mas hoje cada vez mais, ninguém faz nada sozinho. Parcerias são absolutamente fundamentais. E eu queria saber um pouco, na tua história, quais foram as parcerias, ou quais são, que são importantes. Por exemplo, a gente estava falando de inteligência artificial. Inteligência artificial sem dado, e na minha cabeça, sem nuvem, não existe. Como é que você vê isso? Quem são os parceiros que fazem vocês acontecerem? Hoje o grande parceiro nosso de infraestrutura é a Oracle e realmente eles dão um apoio. É difícil conseguir hoje o volume de cluster que a gente precisa para treinar de GPUs, né? É difícil conseguir disponibilidade, tem toda uma questão complexa hoje, tá? É uma escassez de GPUs no mundo, então o apoio que eles dão para a gente é muito bom, a gente consegue hoje ter acesso ao melhor hardware do mundo. Basicamente, o nosso principal parceiro é a cloud. Os dados, basicamente, a gente tem a nossa própria estratégia de coleta e tem o nosso time de Human Feedback, que é o time de especialistas que treinam as expertises para atendimento. Então tem muito humano trabalhando com a gente também. Perfeito. E eu acho que de parceria o principal é basicamente isso. Eu acho que o Cloud Provider hoje. E aí o desafio basicamente está na construção do time, numa cultura forte, realmente de ponta de tecnologia, né? E em volta disso mais. E como é que vocês têm feito isso? A primeira coisa, normalmente quando chega, a gente pega pessoas normalmente muito inteligentes. No Brasil é difícil encontrar quem tem experiência em treinamento de modelos de larga escala. Então a gente busca pessoas que realmente conseguem aprender muito rápido. O processo seletivo cara, tá vendo esse negócio super complicado? Você já viu isso aqui na vida? Se ele falar não, então uma semana, dá uma aula pra gente daqui uma semana. Aí a gente vê a capacidade de evolução em uma semana, o quanto ele consegue aprender aquilo. Esse é a primeira step, né? O segundo é se ele realmente quer ser. Eu diria que trabalhar com a parte fundacional de modelos é a mesma coisa que querer ser um atleta olímpico. Assim. Você precisa querer isso para a sua vida nos próximos 5, 10 anos. E muitas pessoas caem porque não estão dispostas a se dedicar para estar no topo. E, infelizmente, você não consegue fazer um modelo que ele vai ser top 50. Tecnologia precisa ser top 3 no mínimo, senão você Você não vai sobreviver. Não é nada, não sobrevive. Você não vai sobreviver. É um mercado que tem uma característica de winner takes it all. Quem ganha, os poucos que ganham vão ficar com... E lá a gente valoriza muito a colaboração, sabe? Porque a gente tem uma mecânica que a gente tenta criar um processo que não gera competição entre as pessoas. Então não tem uma limitação, vai abrir uma vaga, as duas pessoas estão competindo para essa vaga. Não, se as duas pessoas estão preparadas, as duas são promovidas. Então a gente trabalha cada pessoa, um tem que ajudar o outro para crescer mais rápido, porque a gente está competindo contra os gigantes, OpenAI. Então toda a cultura, em volta disso, a pessoa precisa gostar de ajudar as outras pessoas a evoluírem, entendeu? Então, isso eu acho que essa questão de criar a cultura de que a competição é para fora e não para dentro é absolutamente chave. Isso aqui está me lembrando, eu de origem trabalhei muito tempo em mercado financeiro, e eu me lembro, saindo da faculdade, que eu fiz uma entrevista de emprego, e aí chegou um sócio, enfim, falou, bom, legal, gostamos de você, não sei o quê, você precisa ter certeza que você entendeu como é que as coisas funcionam aqui. O negócio é o seguinte, o seu objetivo aqui é pegar o trabalho do seu chefe. Eu falei, não, claro, eu vou fazer o possível para empurrar ele para cima, para poder ocupar o lugar dele. Ele falou, não, você não entendeu. O seu objetivo é ser melhor do que ele, e aí a gente manda ele embora e você pega o lugar dele. Eu falei, se eu entendi, tem alguém cujo objetivo vai ser pegar o meu lugar. É isso? Eu falei, isso mesmo. Um monte. Aí eu falei, que legal, vai ser um ambiente maravilhoso. Eu não voltei mais nem para a entrevista seguinte e a história parou por aí, porque eu tendo a concordar com você que esse não é o tipo de cultura que eu gostaria. Imagina, 1/3 da sua vida se passar num ambiente assim, faz sentido? Eu acho que não. Agora, tendo dito isso, foi um banco que foi muito bem sucedido por muito tempo, até que acabou com problemas graves. Como empreendedor, eu acho que a questão tem muitas culturas e formas
de ser bem sucedido, mas quando eu penso, por exemplo, no design da cultura, eu penso muito nas minhas filhas, assim, o que eu quero para elas, o que eu quero para a criação delas é o que eu quero para a companhia. Eu tenho que curtir a jornada, não onde eu vou chegar com a companhia, sabe? Então, até porque onde você vai chegar é um momentinho desse tamanho, a jornada é longa. E tem que se divertir. É a vida, né? A vida é a jornada, não é o ponto de Muita chegada. gente coloca assim, fala assim, não, quero fazer o exit, né? Vou criar a companhia. E o cara se mata e sofre, vida ruim pra caramba. Chega no exit, acabou. E aí? Aí o cara para e entra em depressão. É o que eu ia falar, eu conheço alguns casos de depressão porque o cara perdeu o sentido, né? Perde sentido ou não curte a jornada. Então a gente tem que ser feliz durante. Isso que é importante, né? Meu Deus do céu, a gente tem que ser feliz durante. É difícil criar uma frase melhor do que essa. Eu espero que você esteja aprendendo de novo, tanto quanto eu. E aí é o seguinte, o que eu preciso é que você me conta duas coisas. Primeiro, de onde você está assistindo a gente? E segundo, se você ainda não está seguindo o canal, está esperando o quê? Clica no sininho, receba todas as comunicações, porque vai ter muita coisa aqui. Esse aqui é o Metamorfose. A gente está falando das mudanças das pessoas, das empresas, da forma de viver. Minha cabeça está virando aqui. Eu não sei do pessoal que está assistindo, mas eu imagino que seja parecido. Estou saindo daqui com um monte de coisa e lição de casa, diga-se passando. Aliás, se você pudesse passar uma lição de casa para quem está nos assistindo, que lição de casa era essa? Eu vejo a carreira muito parecido quando você define o que você vai fazer numa startup. Então, acho que um ponto importante, você tem que, se você quer realmente ter sucesso, tenta fazer algo que o mercado precisa, que tenha alta demanda. Tenta resolver problemas relevantes das pessoas e algo que você curta fazer. Porque se você faz algo relevante para um mercado relevante e você é bom naquilo e gosta daquilo, não tem como dar errado. O resultado vem naturalmente. O resultado vai vir naturalmente. Então, eu acho que achar essas coisas, né? Às vezes você gosta muito de uma coisa, mas às vezes não tem mercado. E a pessoa às vezes vai ficar lá na frente insatisfeita com as decisões que ela tomou. Então, tentar balancear essas coisas, assim, eu acho que são muito importantes. Tentar encontrar esse caminho rápido, né? Eu tive a sorte desde 12, já sabia que eu gostava. Mas muitas pessoas às vezes entram na universidade e não têm ideia do que querem de verdade. Porque não testaram, não experimentaram, Mas acho que você chegou num ponto importante, que é o testar e experimentar. Eu, por exemplo, entrei na faculdade sem saber o que eu gostava. Aliás, quando eu fui prestar vestibular, as minhas escolhas variavam de tudo. Eu estava na dúvida entre prestar vestibular de educação física, porque eu adoro esporte, física, porque eu achava que supercondutividade ia mudar o mundo e eu adoro inovação, queria estar junto. Medicina, porque eu achava que engenharia genética ia mudar o mundo também, então eu tinha dúvida. Publicidade, administração, jornalismo, e aí acabei fazendo economia, porque o meu pai, que era publicitário, falou, olha, você não sabe o que você quer, né? Eu falei, não sei. Então vai fazer economia, que é bem geral, vai servir para muita coisa. Comecei a fazer economia, comecei a adorar a economia. Mas o ponto é, eu só adorei porque eu comecei a fazer. Uma das coisas que eu acho que são absolutamente fundamentais é que a gente quer resolver na nossa cabeça o que é que a gente iria gostar. Vai lá, experimenta. E aí você descobre. Se você gostou, você gostou. Se não gostou, vai para o próximo. E eu acho que demora muito para a maioria dos jovens conseguir testarem. Eu vejo quantas pessoas entram, por exemplo, em ciência, computação e engenharia, quando começam a estudar, falam, mas eu queria fazer... Eu gosto de jogar games, mas fazer games é diferente de jogar, é totalmente diferente. E ele nunca tentou fazer. E hoje, com tanto de conteúdo que tem muita coisa que dá para experimentar. Baixa lá, pega um manual na internet, assiste um vídeo no YouTube, começa a experimentar. Eu acho que quanto antes as pessoas conseguirem encontrar esses pontos, fazer algo relevante, para um mercado relevante, que é algo que você goste... Não tem como dar errado, eu tô com você. Vai dar certo em vários aspectos, não é só no aspecto de sucesso ou financeiro. Eu acredito que num mundo ultra competitivo, a única forma de você se destacar é se dedicando muito. Eu, por mais talento que as pessoas tenham, sempre vai ter alguém tão talentoso quanto e que faz mais do que você. Por que ele faz? Porque ele gosta mais que você. Então, pegue algo que você goste, porque senão a vida vira um martírio. E eu tendo a achar que você tem total razão. Num mundo que muda cada vez mais rápido, não aprender é ficar completamente obsoleto. Olha, eu não tenho como agradecer um monte de coisa que eu aprendi aqui hoje. Mais sucesso ainda na Neospace, todo esse sucesso que você já vem construindo ao longo da sua trajetória. E para você que está nos assistindo, clica no sininho, acompanhe as próximas e muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Eu que agradeço, foi bom demais ter você aqui. Um abraço. O petróleo da nossa era vai ser a inteligência e criatividade, porque os ativos que terão ali disponíveis para que isso seja tangibilizado são absolutamente impactantes e quase inacreditáveis.